Amém, graça e paz. Eu vou contar a minha experiência que eu tive ontem no Clamor pela Nação. Quando a apóstola veio ministrar sobre a minha vida, o anjo que acompanha ela veio até mim e eu fiz a pergunta a ele e ele respondeu que sim. E quando a gente estava subindo até o céu para mim colocar minhas armaduras, ele falava para mim que ele iria me levar em Israel. E ele me levava lá em Israel. Chegando lá, eu via um homem e ele pregava muito lindo. Eu via ele pregando ali e chegava a hora do apelo e ele falava bem assim: o momento é agora de você aceitar Jesus, se reconciliar com ele, pedir perdão por tudo, por todos os seus pecados e viver uma nova pessoa, ser uma nova criatura. E foi quando eu via um monte de gente correndo para perto daquele homem, se ajoelhando e gritava: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me perdoa por tudo, Senhor, tem misericórdia de nós. E eu via muita gente chorando, gritava, pedindo perdão, e eu via tão lindo aquilo, as pessoas pedindo perdão, e ao mesmo tempo o desespero daquelas pessoas doía em mim. E eu falava amém, né? Quando eu saía dali, o anjo me levava até uma parte, e nessa parte onde eu fui tinha um monte de gente morta. Eu via muita gente morta e eu ficava desesperada, né? Porque eu fico muito triste de ver pessoas mortas. E eu via muita gente morta, eu via crianças, pessoas inocentes mortas. E eu falava pro Senhor: Senhor, o que tá acontecendo? E ele falava pra mim que já tá acontecendo o que tá na palavra que iria acontecer e agora tá acontecendo. E eu vendo um monte de pessoas mortas, ele falava pra mim que iria acontecer no Brasil aquilo, que era pra mim guerrear pro Senhor, pra que não venha acontecer com os irmãos. E eu começava a guerrear. E eu guerreava por todo mundo. E quando eu terminava de guerrear ali, eu ia até lá em Brasília, no Planalto, e eu entrava lá dentro da sala do presidente atual. E eu via ele rindo de tudo que estava acontecendo. Ele ria, ele zombava. E ele estava fechando um acordo com os soldados que estavam lá em Jerusalém para eles virem para o Brasil. Ele estava fechando acordo e eu ficava desesperada. Eu falava: Senhor, não deixa que aconteça nada com as nossas famílias. Eu chorava, eu pedindo: Senhor, ajuda, Senhor. E ele falava: filha, vocês têm que orar, porque eu vou proteger cada um. E eu vou proteger aqueles que mais têm fé em mim, que me buscam verdadeiramente. E eu dizia amém. E quando eu terminava de guerrear ali, o Senhor falava para mim que iria começar o anticristo. E eu via pessoas sendo mortas por falar que eles serviam a um Deus. E eles começavam a matar as pessoas. Eles perguntavam se era verdade que eles buscavam o Senhor, e ele ia em casa, em porta, e eles matavam as pessoas lá dentro. Eu via crianças de 9, 10 anos orando de joelho, e eles vinham e matavam. E eu falava: Senhor, não deixe acontecer isso com nós, Senhor. Nós somos um povo que clama por Ti, ora por Ti, Senhor. E ele falava para mim: filha, permaneça orando, eu vou estar livrando vocês disso. E eu dizia amém. E eu via o presidente atual lá, ele ria de tudo, ele zombava, e ele assinava um papel contratando os homens de lá, que eles eram parceiros, já estavam dando um contrato para eles virem para cá, para o Brasil.
E eu ficava desesperada de ver aquilo. E ele me levava para me ver o ex-presidente. E eu via ele e a mulher dele chorando pela nação. E eles choravam e eles falavam: Senhor, eu tô aqui, Deus, para falar que eu me arrependo tanto por tudo, Senhor. E agora eu tô vendo, Senhor, que Tu é Deus e Tu tá pesando a mão. Ele falava para a mulher dele que ele iria dar um jeito de ajudar. E eu via como se o atual presidente fosse até eles e falava algumas coisas para eles. Eu via eles caindo espiritualmente. E quando eu via aquilo, eu ficava desesperada. Eu falava: Senhor, ajuda, Deus, ajuda. E eu falava: Senhor, não deixe que nada aconteça com a gente, por favor. E o Senhor falava que não ia deixar. E quando eu terminava de ver aquelas coisas, o Senhor me mostrava que uma parte do povo de Israel, eles votaram no atual presidente. E o Senhor falava para mim que Ele tinha colocado um povo para dizer em quem tinha que votar lá. E eu ficava pensando assim, eu falava: Senhor, como assim, Deus? E Ele falava que Ele tinha levantado pessoas da parte dele em cada canto da terra. E eu falava: amém. E eu via uma nação gritando por Jesus, eu via aquela nação falando, pedindo perdão por tudo, e eu ficava maravilhada de ver aquilo. Mas quando perguntavam se eles serviam a Deus, e eles falavam que sim, os terroristas, os homens lá vinham, matavam as pessoas. E eu ficava falando: Senhor, não deixe que aconteça nada com a gente. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, te buscando de corpo e alma e espírito, se rendendo, quebrantando o nosso coração para Ti. E Ele falava: filha, eu não vou deixar que nada aconteça com vocês. Eu só espero que vocês estejam bem na posição, porque vai começar a acontecer tudo que está escrito na minha palavra. E que eu já tinha mostrado nas experiências que eu iria voltar, agora está mais próximo a minha volta. E isso tudo é para todos verem que eu sim sou Deus, a minha mão pesa sobre aqueles que não fazem o que eu mando. E eu falava amém. E quando eu saía ali do Planalto, o Senhor me levava a guerrear contra uns homens que eu já tinha visto eles lá em Israel. Eu via eles lá perto na frente do coisa do Planalto, e eu começava a guerrear ali contra eles. E eles falavam pra mim bem assim: esse Deus que tu serve, ele vai deixar vocês na mão. E eu falava: mentira, o Senhor vai proteger a gente, Ele tem falado isso, e Ele só pede para nós orar, e a gente vai continuar orando, porque quando vocês virem para o Brasil, vocês não vão ter nem força para tocar em nós. E eu começava a guerrear contra eles, e eu começava a me ajoelhar. Eu falava: Senhor, manda reforço, Senhor, anjos, para nos ajudar nessa guerra. E eu começava a chorar, chorava. E o anjo do Senhor me trazia uma metralhadora, e eu começava a atirar naqueles homens. E quando eu terminava de guerrear ali contra aqueles homens, o Senhor me levava até o céu. E chegando lá no céu, eu falava com o Senhor, né, que eu não estava me sentindo bem por ter visto aquilo, porque eu estava com medo de acontecer algo com nós. E Ele falava: filha, tenha fé, que não vai acontecer nada. Ele falava para mim que era só para nós vigiar no que nós fala, no que nós escuta e no que nós vê. Porque muitas das vezes a gente vai parando de buscar Ele por causa do que nós escuta, do que nós fala. E o Senhor falava que era só para vigiar e fingir que não está escutando nada. Fingir que você não tá nem ouvindo, vendo aquela pessoa e nem ouvindo aquela pessoa.
E eu falava amém. E eu via, irmãos, lá no céu, um grande rio, e eu mergulhava naquele rio. E quando eu terminava de mergulhar naquele rio, o anjo do Senhor me trazia de volta. E quando eu chegava aqui na igreja, o Senhor, me levantava e o meu coração tava muito apertado e a minha perna tava doendo muito. Eu fui, me sentei, eu bebi um pouco de água e eu me ajoelhei e comecei a clamar. Falava: Senhor, estou aqui orando pela nação, estou orando por minha vida, estou orando pela vida dos irmãos aqui da igreja. Senhor, proteja a gente, Pai. E eu começava a chorar, não conseguia mais falar nada, eu só chorava e gritava por Deus, por misericórdia. E eu começava a chorar ali, e o Senhor falava comigo ali, quando eu estava de joelho. Ele falava: filha, faz o que eu te falei, leve para eles, porque o que eu tô falando para ti falar para eles é algo muito espiritual, muito forte, e é algo que muitos precisam escutar para me servir verdadeiramente. E eu dizia amém. E era quando eu escutava aquela voz, né? E eu me levantava, eu bebia mais um pouco de água, e foi essa a minha experiência, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 54 em diante, que diz assim: E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Amém, irmãos? Só até aí, né? Irmãos, há muito, né, que temos visto sinais, né, do que está escrito na palavra, né? Está aqui comigo também a minha esposa, a apóstola Alejanaína, né, apóstola? E há muito tempo a gente tem visto, né, sinais, né, da volta de Cristo, sinais, né, do que está escrito na palavra, né, que aconteceria, né, guerras, rumores de guerra, né? E, irmãos, quem conhece um pouco do reino espiritual, né, de leis que regem o reino espiritual, toda vez que a Bíblia fala de povo de Israel, é claro, ela está falando do povo de Deus, irmãos, mas nós também podemos ver Israel como um relógio, a nação de Israel, né, apóstolo, como um relógio de Deus. E você vê o que tem acontecido, né, você vê o que está acontecendo, não basta, né, todos os sinais que já passamos, né, mais isso agora, né, apóstolo, e o Senhor tem mostrado, né, que está chegando o dia da perseguição da igreja, está chegando o dia em que o cristianismo, em que a tua fé, ela vai ser posta à prova. Né, muitos sinais estão já acontecendo, né, e os sinais, já disse aqui no canal algumas vezes, vou falar novamente, é a prova, né, de que chances estão sendo dadas, chances das pessoas colocarem a casa em ordem, chances de viver uma vida de santidade, chances de cumprir o teu chamado, né, apóstola? E a situação, né, que nós temos visto hoje no mundo, né, principalmente em Israel, né, casa, né, vai de encontro, né, como a irmã teve essa experiência tremenda, né, muito poderosa, e o Senhor preparando já a igreja, né, avisando a igreja do que há de vir. Não é isso, apóstola? É isso, e essa experiência me lembra de algo muito forte que o Senhor falou comigo, tem tratado comigo também, sobre estarmos preparados para a vinda do Senhor, né, irmãos? Então, quando mexe com Israel, está mexendo com o próprio Senhor, né? E essa guerra, ela veio como um sensor de o próprio Deus falando para a igreja: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Então a gente vê que a vinda do Senhor está próxima e vai ser num piscar de olhos. O Senhor tem dado alerta, o Senhor tem nos ensinado, né? Do ano passado para cá, temos aprendido coisas novas com o Senhor, aonde a santidade convém na casa do Senhor. Eu estava exatamente pensando nisso, cheguei a comentar até com o irmão a respeito de que nós vemos fatos aonde o povo cristão facilmente, apóstolo, nesse cenário político que vivemos no país, na nossa nação,
né, especificamente, você vê que facilmente muitos cristãos foram enganados por promessas. E aí eu fico vendo essas experiências, como será quando o anticristo se manifestar, o governo do anticristo. As pessoas facilmente serão também enganadas, porque ele virá fazer prodígios, virá com uma falsa paz, virá fazendo muitas coisas que vai, se possível, enganar os santos. E como sobreviver a tudo isso? Se não orando, se não com uma vida de santidade, se não com uma vida verdadeiramente na presença do Senhor. Infelizmente, irmãos, como cristãos somos muito vulneráveis aos ataques, à malícia, à astúcia do inferno. Então nós precisamos despertar como igreja, entregar verdadeiramente o teu caminho ao Senhor e verdadeiramente se entregar para Cristo de corpo, alma e espírito. Quando a irmã Evelyn voltou dessa experiência, ela chorava muito, ela não conseguia falar. E tanto é que tem coisas que ela mencionou depois, posteriormente, quando ela conseguiu se acalmar, onde o Senhor dizia para ela lá no céu e falava para ela: eu amo vocês e o meu prazer é que todos sejam salvos, que todos se salvem. Mas cada um é fruto da sua escolha. Então se santifica. Vai valer a pena confiar em mim. Orem mais, busque mais minha presença. E ela disse que ela vinha, ela falava assim: eu não quero ficar. E o Senhor falava para ela: então te santifica. Guarda a minha doutrina, guarda a minha palavra. Então assim, são coisas que o Senhor está usando. Eu vejo essa experiência de arrebatamento como o Senhor usando de misericórdia. Eu vejo a graça do Senhor para nos despertar, para nos aproximar mais do Senhor, né? As guerras sempre existiram, mas esse ataque que Israel sofreu, irmãos, sinaliza de que o Senhor está voltando, como nunca foi sinalizado de uma forma tão notória. E os acontecimentos, nós vemos os noticiários, né? O norte do Brasil secando os rios, nós vendo o sul do país sendo devastado por enchente. Você vê que no mesmo dia, em locais diferentes, está tendo catástrofes naturais, tudo conforme a palavra do Senhor tem descrito. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não se passarão e vai se cumprir, irmãos. Então é tempo de firmar os nossos passos na rocha, os nossos pés firmes em Deus, para que no dia do Senhor, a igreja precisa anseiar pela volta do Senhor, irmãos. A igreja precisa se preparar, nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos verdadeiramente declarar ao mundo todo que o Rei está voltando e que precisamos nos converter dos nossos maus caminhos para que ninguém seja pego de surpresa, né? Isso fica como alerta. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém. Vamos orar, apóstolo, então? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor possa abençoar cada dia mais o teu povo, Senhor. Obrigado pelos alertas, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelos dons que o Senhor tem nos dado. Pai, que possamos continuar guerreando pela nossa santidade, guerreando pela nação, guerreando pelas vidas, cumprindo o teu propósito como igreja, porque a igreja foi instituída para isso, para fazer discípulos, para ganhar almas para Ti. Pai, então que possamos seguir firme e forte no propósito, mesmo que o inimigo tente abalar a nossa fé, que possamos ter a força, a determinação, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida para seguirmos caminhando, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém, e amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado. Das afrontas do inferno. Quando a apóstola veio ministrar sobre mim, o anjo que acompanha ela veio até mim. Eu fiz a pergunta a ele, e ele respondeu que sim,
E no meio do caminho, a gente subindo pro céu, ele falava pra mim que ele ia passar a me acompanhar. E eu dizia amém, eu ficava feliz, porque ele disse que ia começar a me acompanhar e ele ia me dar instruções de como ficar mais firme na presença do Senhor, e não cair por nada. E ele me levava até o céu, e quando chegava até o céu, ele me levava na sala de armadura. E quando chegava na sala de armadura, ele me dava minhas armaduras e eu colocava minhas armaduras e ele saía dali comigo. E ele me levava até um lugar, numa sala. E nessa sala eu via uma mesa e um monte de cadeira. E em cima da mesa tinha uma bola. E eu via aquela bola e ela, como se ela brilhasse, aquela bola. E eu via um monte de mulheres sentada naquelas cadeiras. E eu via um monte de demônio ao redor daquela sala. E ele falava que elas estavam conversando, chamando o demônio para conversar. E ele falava para mim destruir aquela bola. E quando eu destruía aquela bola, saía vários demônios dentro daquela bola. E eu começava a guerrear pela igreja, pela nação. E aparecia vários demônios, falando um monte de coisas. E eu começava a guerrear ali. E quando eu saía dali, ele me levava até uma mata. E nessa mata tinha uma árvore muito, muito, muito grande. E eu falava assim, por que eu tô aqui nessa mata? E ele falava pra mim que aquela mata tava onde estava o sacrifício das crianças e onde eles matavam e entregavam, bebiam sangue e entregavam para encher o crânio delas. E ele falava para mim guerrear para que nenhuma criança venha morrer mais ali e que as mães começassem a vigiar os seus filhos, porque vai começar o tempo de que as crianças vão começar a sumir e só vão achar resto dos corpos das crianças. E ele falava para mim guerrear, para que não venha acontecer com os filhos dos irmãos aqui da igreja. Eu começava a guerrear. Quando eu terminava de guerrear ali, ele me tirava dali e ele me levava até em Brasília. Chegava lá em Brasília, eu entrava lá dentro do Planalto e as mesmas estátuas que eu vi ontem na minha experiência, eu via de novo lá. E ele falava bem assim, guerrei, quebre essas novas estátuas que apareceram. E eu começava a guerrear. Eu quebrava aquelas estátuas, tinha várias. E eu quebrava. E o Senhor falou pra mim ali que eles estão tentando de toda forma fazer que o Brasil venha se tornar que nem a Venezuela. E ele falava que era para me guerrear para que isso não venha acontecer. E eu guerreava para que isso não venha acontecer, né, com o nosso Brasil. E quando eu saía dali, eu terminava de guerrear, ele me levava até o céu. E chegando lá no céu, o anjo falava que o Senhor queria falar comigo. E eu ia até o Senhor e eu via aquela luz forte. Ele falava comigo sobre a santidade. E ele falou que tinha muitos irmãos que acham que a santidade é só aqueles que buscam a Deus têm. E ele falava que ele queria que muitos tivessem intimidade com ele,
que começasse a orar bastante, porque assim ele ia revelar para a pessoa sobre a santidade do corpo. E ele falava que ele ia começar a mostrar para os guerreiros sobre a santidade, porque ele iria fazer muitos verem e acreditarem, porque tinha muitos que não acreditavam. E ele falava para mim que era para mim trazer para a igreja e falarem para buscar mais ele, porque muitos acham que a doutrina dele é só por fora. E ele falava que não, era por dentro também, que não adianta tá com um saião lá no pé, uma calça e uma blusa social, e o coração tá cheio de manchas de pecado, de vários erros, e não se arrependerem. E ele falava que ele iria fazer que aquela pessoa enxergasse que ele ainda é Deus, que a santidade dele ainda reina. E eu falava amém, e ele falava para mim que quando ele viesse, quando ele chegasse a voltar, que ele iria voltar, né? Que era para que nós estivéssemos com o coração limpo e firme com ele. E eu falava amém. E ele falava para mim sobre muitos irmãos que estavam fazendo muitas coisas erradas e acham que não é errado. E ele falava para mim que tinha muitos irmãos que tiravam a sobrancelha. E eu ficava meio que com vergonha lá no céu, porque a minha sobrancelha eu tirei um tempo. E sempre que cresciam uns fios, eu passava de novo a gilete. E eu pedia perdão do Senhor e falava para ele que não ia mais se repetir aquilo, que eu não iria mais tirar minha sobrancelha. Ele falava que esses são um dos simples detalhes que muitos acham que não tem nada a ver. Mas ele perguntava de mim, você nasceu com a sua sobrancelha tirada? E eu falava que não. E ele falava bem assim, a sua sobrancelha é perfeita do jeito que é. E assim são muitos na igreja, tiram achando que não tem nada a ver. E eu ficava meio sentida, e ele confortava ali meu coração. E ele falava pra mim que tinha muitos que acham que só por causa que a saia acima só um pouquinho do joelho, acham que não tem nada a ver. Mas o Senhor falava que aqui a saia um pouquinho acima do joelho, sim, era um pecado. E eu falava, Senhor, é muito forte, eu não vou conseguir falar. E ele falava, filha, mas é preciso que você fale, porque tem muitos que acham que é brincadeira o que está acontecendo. E eu quero ver no dia que eu voltar e os pessoal estiverem com uma saia bem acima do joelho e um decote aqui na frente. E eu ficava, Senhor, meu Deus, é forte. E ele falava, filha, eu preciso que todos estejam no caminho certo, para quando eu voltar, todos subirem e não restar ninguém. E eu falava amém. E ele falava para mim que não era para esquecerem de jejuar pela manhã, que ele vai estar sempre lembrando nas experiências sobre o jejum, que fortifica a alma, né, e a carne, para deixar a gente mais forte, cada dia mais, para a gente matar um leão. E eu dizia amém. E ele falava que ele estava dando força para muitos que achavam que não dava mais, que eles não iam conseguir mais prosseguir. E ele dizia que estava dando força para muitos. E eu falava amém. E quando o Senhor terminava de falar comigo ali, ele falava algumas coisas pessoais para mim. E quando eu saía dali, eu ia até o jardim
o anjo me levava até no jardim. E eu via as árvores, né? E eu via vários frutos. E eu via uma árvore muito linda, grande. E eu perguntava de quem era aquela árvore, porque estava tão linda. E eu via uma perfeição naquela árvore, em que eram frutas douradas. E eu perguntava do anjo de quem era aquela árvore. E ele falava que era da apóstola. E ele falava para mim que ela tem plantado o que o Senhor tinha mandado, que era pregar a palavra dele, a verdadeira palavra dele, que era sobre a doutrina, e ensinado. E aqueles que não quisessem ir pelo caminho certo, iriam pela dor, mas não seriam obrigados por nós, mas sim por Deus, porque vai estar escutando, vai estar aprendendo e não vão querer praticar. E ele falou que ele vai fazer a pessoa buscar ele, mesmo não querendo, ele iria buscar ele, porque ele falava que o Senhor não era brincadeira e tudo que a apóstola pregava era da parte dele. E eu falava amém. E eu ficava maravilhada de ver ali as árvores. E eu ia para um rio lá perto e tomava um banho, eu nadava lá no rio. E foi essa a minha experiência, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos aqui do canal. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Que experiência forte, né? Deus, ele tem nos ajudado a caminhar na sã doutrina do Senhor. Deus, ele tem nos mudado, vamos assim dizer, nos moldado, né? Todo mundo quer ser moldado, todo mundo quer ser um vaso na mão do oleiro, né, irmãos? E nem todo mundo aceita quando de fato vem a mudança do Senhor, quando de fato, né, o Senhor realmente, né, resolve mudar. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que Deus só quer o coração, tem gente que acha que é revelação da carne, né? As pessoas geralmente costumam cantar, né? Sou tua casa, faz um milagre em mim, muda-me, né? Mas quando vem de fato, né, a mudança, né, o pedido do Senhor, tem muita gente que recua, né, irmãos? Você vê o povo de Israel. O povo de Israel viu o mar vermelho se abrir, o povo de Israel viu, né, ali o maná cair do céu, viu as pragas ali do Egito, e ainda assim se voltavam contra Deus, né, irmãos? Imagina nós, né, uma igreja que era porta larga, né, e agora se tornou de doutrina. Ainda assim, muitas vezes a gente encontra, né, pessoas que querem voltar as antigas práticas, nas práticas das portas largas, mas o Senhor constantemente tem lembrado, não é isso, apóstolo? Constantemente o Senhor tem falado conosco, constantemente o Senhor tem lembrado, como a própria experiência dela diz aí, ela falou que constantemente o Senhor vai avisar sobre o jejum, né? Porque todos os dias temos que estar nos renovando através da palavra, não é isso, apóstolo? É isso, né? Todos os dias precisamos estar renovados em Deus, tendo comunhão com a palavra do Senhor, porque ela se renova a cada manhã, as misericórdias do Senhor não tem fim. E cada experiência que eu escuto dos meus irmãos, dos discípulos aqui na Shalom Manaus, eu fico vendo a graça do Senhor manifesta através dos dons, dos sinais, né? Através de cada experiência, porque é uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de corrigir algo em nós que precisa ser corrigido e que só a infinita misericórdia de Deus e o amor é capaz de nos revelar para que a gente não seja encontrado em falta no grande dia do Senhor. A Bíblia fala que a volta do Senhor, ela seria um dia de surpresa, né? Vai ser um dia de surpresa, vai ser um dia inexplicável, né? E por pequenas coisas, muitos perderão a salvação, perderão o céu, né? Uns por não buscarem conhecer a verdade que liberta, outros por serem negligentes mesmo aquilo que já escutaram. E isso me alegra muito, e eu vejo assim Deus
revisando a sã doutrina, passando revista, né, do corpo, da alma e do espírito. Eu acho interessante que nessa experiência da jovem Evelyn Diniz é uma experiência assim bem completa, porque vai no tocante da doutrina do corpo, a santificação da alma e do espírito, porque não é só mudar fora, dentro do nosso coração tem que estar puro, né? Nós temos que ter o coração puro, as mãos limpas, né? Para sermos ali diante do Senhor apresentados como alguém irrepreensível aos olhos de Deus. E o Senhor, ele falava sobre isso. Ele deixa isso muito claro para Evelyn, traz até o temor. E eu achei incrível também, apóstolo, a sinceridade dela de falar, né, sobre a questão de sobrancelha, que é algo que ela mesma praticava, né? Então, o próprio Senhor ali revelando para ela o amor, o que é agradável e o que não é aos olhos do Senhor, né? Então, são aquela questão da vaidade necessária e desnecessária. E isso me chamou bastante atenção. É tempo da gente revisar realmente, examinarmos a nós mesmos e ver se há em nós algum caminho mau, ver se há em nós algo que precisa de transformação e buscar em Deus essa transformação enquanto ainda há esperança, enquanto ainda dá tempo, enquanto o Senhor ainda não voltou para arrebatar a sua igreja. Amém, apóstolo? Amém, apóstola. E talvez para algumas pessoas, né, principalmente pessoas que andam na porta larga, Deus não vai condenar por causa disso, né? Só um detalhezinho aqui, uma coisinha aqui, irmãos. Você vê, depois que as muralhas de Jericó caíram, o Senhor tinha dado ordem para não pegar nada. E um cara lá, um camarada lá pegou algumas coisas e escondeu, né? E na outra batalha o povo padeceu. Agora imagina, irmãos, né? O país inteiro, né? Israel inteira padeceu por conta, né, de alguém, por causa de um detalhezinho, né? Um detalhezinho que talvez para algumas pessoas isso aí não tem nada a ver, né? Mas um detalhezinho condenou o povo todo, né? Tanto é que Josué, ele foi bem radical, né? Ele eliminou, né, não só os negócios, mas também toda a família lá do cara que fez aquilo. Então, irmãos, talvez, né, as pessoas pensam, isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver aquilo. Irmãos, a obediência a Deus é que tem, né, a ver, né, que é o que tudo a ver. Então, se Deus pediu, se Deus disse que é pecado, é pecado. Amém, amados irmãos? Então, que essa experiência tenha edificado a sua vida, né? Que você possa ser estimulado a andar na sã doutrina pela sua salvação, pelo amor que você tem a Deus, pelo amor que você tem à obra do Senhor, que você possa perseverar e perseverar até o fim. Amém, queridos? Essa era a palavra que tínhamos para dar, né, apóstola? Quer acrescentar mais água ainda, apóstola? Que possamos nos manter santo, né, irrepreensível, o nosso corpo, alma e espírito como está orientado. Seguir a orientação de 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, mantenha-se santo e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Então, até a vinda do Senhor tem uma longa caminhada de santificação. Santificação é um processo diário e que nós precisamos nos manter focados nisso, né? E no livro de Hebreus 12:14, de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E essa experiência, ela cai muito bem dentro dessas referências bíblicas, porque seguir a paz, né? Seguir a paz com todos, estar em paz com o irmão, estar em paz com o próximo, estar em paz com todos, né? E a santificação sem a qual ninguém verá Deus, né? O próprio Senhor deixa o conselho na palavra que nós devemos ser santo como o Senhor é santo. Já havia um conselho de Pedro, João dava esse conselho também, apóstolo Paulo, sobre sermos santos. Essa palavra quer dizer separado, ou seja, separado para o Senhor, para o Pai, é estarmos aqui nesse mundo sem contaminação do mundo, né? Então a santificação é um processo diário e que dia após dia nós precisamos buscar isso no Senhor, com uma vida de oração, com uma vida de leitura bíblica diária, meditando na palavra do Senhor, nos alimentando desse alimento sólido que vem do céu, que é o nosso maná, o nosso pão vivo, né? Orando, buscando todo tempo no Espírito, com súplicas, ações de graça, como a palavra do Senhor fala, né? Buscando não satisfazer a nossa vontade carnal, mas andar no Espírito. Isso aí é um dever nosso de todo cristão, porque quando todo aquele que buscar o Senhor, ele vai se revelar, ele vai falar aos corações, né? Então esse é o conselho que eu deixo, de persistir na sã doutrina do Senhor. Amém, apóstolo? Amém. Vamos orar então.
Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa experiência, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada filho, filha, Pai, que ouviu, que está ouvindo, Pai, que está orando conosco nesse momento, Pai, que possamos ter o amor, o temor e, como diz a Tua palavra, Senhor, que eu li no começo, perseverar na doutrina, a doutrina qual o Senhor tem ensinado, a doutrina qual o Senhor tem revelado, para que possamos, Senhor, desfrutar da salvação, para que um dia possamos desfrutar do galardão, da recompensa que o Senhor tem preparado para o seu povo, Pai, querido Pai amado. Então, Senhor, reveste cada um com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, e que ela nunca se afaste de nossas vidas, mas que possamos andar perseverantes no caminho do Senhor. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, E amém. Que Deus abençoe a tua vida, da tua família, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco a vitória.